Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nessa videoaula você vai aprender como criar uma planilha profissional de fluxo de caixa. Nessa primeira parte da planilha de fluxo de caixa você vai aprender diversas técnicas de como criar planilhas profissionais e no final você vai ter então uma planilha de fluxo de caixa pronta. Nós teremos também uma parte 2 dessa videoaula, onde nós trabalharemos com a criação específica do dashboard dessa planilha, uma planilha de dashboard para fluxo de caixa, perfeito? Então não perca essa aula, assista ela até o final, você vai aprender muita coisa, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho. Na próxima aula você já vai receber então a notificação de como criar um dashboard para a planilha de fluxo de caixa, tá bom? Que nós vamos fazer também igualmente do zero, perfeito? Vamos nessa então? Então vamos lá para a nossa criação agora da planilha de fluxo de caixa, tá bom? Então a nossa planilha de fluxo de caixa ela vai ser uma versão simplificada de uma planilha de fluxo de caixa, tá? O objetivo nosso é você aprender muito a respeito de Excel e também de como criar uma planilha profissional, tá bom? E essa planilha com certeza vai ser muito útil também caso você tenha uma empresa e precise ainda de um fluxo de caixa, tá bom? Então a primeira coisa eu vou colocar aqui a nossa logomarca, peguei aqui e coloquei de uma outra planilha, você também pode ir lá em inserir e procurar a tua imagem, tá? Clicando aqui nesse dispositivo e procurando a sua imagem e adicionando-a então ao seu computador, tá bom? E aqui nós vamos então começar o nosso desenvolvimento. Aqui na linha 9 eu vou colocar lançamentos, fluxo de caixa, que é onde a gente vai então começar aqui embaixo, criando então as colunas de lançamento, ok? Data, movimento, classificação, detalhamento, valor e saldo. Essas colunas eu vou botar todas em negrito, Ctrl N, tá? E aqui então a gente vai dar uma melhorada, aumentada aqui e já vamos entender cada uma dessas colunas e como a gente vai preenchê-las, perfeito? Bom, então a primeira coluna é a data da movimentação do nosso fluxo de caixa. O segundo é o tipo de movimento, por exemplo, entrada e saída. Então aqui normalmente vai ser só a data mesmo. A movimentação vai ser então entrada ou saída, daí você vai clicar em dados, validação de dados, e aqui nós vamos colocar somente os tipos que são aceitos aqui em movimentação. Na nossa movimentação, claro, só pode ser entrada e saída. Então você vai selecionar aqui em critérios e configurações, você vai mudar para lista. Nesse formato de lista ele permite tanto você usar uma fonte que seja um intervalo de dados, ou ainda de fórmulas ali, você pode colocar com um gerenciador de nomes, ou ainda você pode simplesmente escrever. Aqui, como são só duas palavras, não acho necessário a gente criar uma coluna, uma planilha de configuração ainda. Então eu vou botar entrada e saída, ok? Entrada, ponto e vírgula, saída. Se você tivesse mais, você ia colocando ponto e vírgula até o final. Dá um ok? E ele vai aparecer dessa forma para ti. Apertando Alt e seta para baixo, ele também vai aparecer para você. Perceba que eu coloquei somente na primeira linha, tá? Depois a gente coloca nas demais, tá bom? Aqui em classificação é um ponto onde nós vamos colocar então um tipo de classificação. Por exemplo, para uma entrada, nós podemos ter, por exemplo, vendas à vista, vendas a prazo, venda de serviços. E para saída a gente pode ter também inúmeras outras questões ali também que são, podem ser configuradas, tá? Como pagamento de fornecedor, serviço também, pode ser comissão, aluguel, água, luz, internet, etc. Então as classificações elas vão variar de acordo com o tipo de movimento, se é de entrada ou de saída. Aqui eu fiz isso de duas formas diferentes, tá bom? Esse é um ponto importante da nossa planilha. Talvez um dos mais complicados e talvez o que você vai aprender mais aqui, tá? Então aqui a gente vai chamar de validação em cascata. Eu vou fazer de duas formas diferentes, porque nós vamos fazer isso aqui com o Office 365 e também com versões anteriores ao Excel, essa parte aqui, pelo menos, tá bom? Aqui primeiro eu vou mudar para fluxo de caixa, e aqui eu vou colocar configurações. Nessas configurações é uma parte onde a gente vai colocar a nossa tabela, né, com essa lista dos tipos de movimentos, tá? De saída e de entrada, perfeito?
Então aqui, em configurações, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós vamos copiar então o nosso logomarca. Eu vou colar ela aqui também. Opa, tem que copiar ela mesmo. Copiar a logomarca, eu vou colar ela aqui. E aqui a gente vai dar então os nossos dados de movimentação, tá bom? Então aqui na linha B7 eu vou colocar o nome dele, cadastro de classificações, tá? E aqui para ficar legal e ficar organizado, eu vou dar Ctrl 1 e eu vou preencher aqui o preenchimento, vou colocar ele em uma cor aqui de fundo, tá bom? Vou botar essa cor aqui, por exemplo, ou essa cor aqui vai ficar melhor, eu acho. Vou dar um OK, ele vai ficar desse jeito. Então você pode dar uma arrastadinha aqui e melhorar ele. Então esse aqui é o nosso cabeçalho. Se eu tivesse mais tabelas, eu ia colocando para o lado, tá bom? Aqui eu vou colocar movimento, que é o tipo de movimento, entrada ou saída. E aqui eu vou botar classificação. Classificação. Então aqui eu vou colocar entrada, entrada, entrada. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. E aqui do lado eu vou colocar os tipos de entrada que eu tenho. Venda à vista, venda a prazo, juros, por exemplo, tá bom? São os tipos de entrada que eu tenho na minha empresa. Se eu tivesse mais, eu colocaria mais, ok? Então, saída. Então, da saída eu também vou fazer a mesma coisa, de forma semelhante. Então, eu vou colocar aqui juros, fornecedor, serviço, comissão, aluguel, água, luz, internet, tá bom? Então aqui a gente tem essas outras movimentações, perfeito? Agora eu vou selecionar ele, para ficar organizado eu vou transformá-lo em tabela. Para isso eu vou pressionar Alt T, T, A. Ou você pode também, opa, eu até abri um outro recurso que eu tenho aqui, Alt T, T, A, que é aqui o formato de tabela. E como ela está aqui em minha tabela, tem cabeçalhos, daí você vai marcar ele aqui, tá bom? Ele poderia também aqui inserir e tabela, aqui ó. Mas Alt TTA é um atalho que você vai usar muito, então eu recomendo você aprender, tá bom? Vou dar um OK aqui então, e ele vai transformar ele em tabela. Eu vou mudar para o formato de tabela que nós utilizaremos nessa planilha, que vai ser esse daqui, tá? Então esse aqui é o nosso formato de tabela que utilizaremos. Nós já podemos aqui tirar em exibir, linhas de grade, e deixar desse jeito mais bonitinha a nossa planilha, tá bom? Aqui em cima, vou dar um Ctrl N, para ele ficar legal também, tá? E aqui a gente já pode, então, começar a trabalhar, tá bom? Você pode também dar uma mudadinha de cor, que pode mudar alguma cor que você quiser, ficar mais bacana. Tá bom, nós vamos dar um nome para a nossa tabela. Toda vez que a gente faz uma tabela, a gente dá um nome para ela. Esse nome é muito importante para que a gente possa, então, saber exatamente qual é ela quando a gente se refere. Então fica muito mais fácil a gente trabalhar ela dentro da planilha. Aqui eu vou chamar ela de T configurações, T classificação, como você quiser, tá bom? Vou botar T classificação. Vou dar um Enter. Tá? Então agora a partir desse momento, essa planilha se chama T classificação. Caso eu a chame igual T classificação, vou dar um Enter e ele vai trazer todos os dados da nossa tabela, perfeito? Bom, voltando então ao nosso fluxo de caixa, nós precisamos chamar aqui quando for saída ou quando for entrada, tá bom? A gente não consegue fazer isso de uma forma muito automática dentro do Excel. Então a gente precisa usar alguns artifícios que vão fazer então com que a gente possa fazer essa verificação se a pessoa selecionou a entrada ou seleciona a saída e retorne então uma lista. Eu vou criar mais uma planilha, nessa planilha eu vou chamar de cálculos. Essa estrutura que eu estou criando aqui, onde você tem um front-end ou a parte de lançamentos, onde a pessoa vai fazer os lançamentos, uma parte de configurações e uma parte de cálculos, é muito normal a gente ter, tá? É muito normal a gente ter isso dentro do Excel. Então, por padrão, muitas vezes você tem que deixar desse jeito. As configurações numa parte, os cálculos em outros cálculos que vão pesar, e aqui somente a parte em que o usuário vai colocar a mão, tá? Seja isso para dashboard, seja isso para qualquer tipo de planilha, perfeito? Vou copiar novamente a nossa imagem para colocar aqui em cima. Tem outro jeito de fazer essa imagem aqui, depois a gente pode até ver em outro vídeo também, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui nós vamos colocar os cálculos com relação à nossa seleção, a seleção que foi feita. Então você vai colocar aqui
Eu vou até copiar essa parte aqui, ó, só para ficar igualzinha. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Aqui eu vou chamar de cálculos, ou cálculo cascata, ou cálculo classificação, tá? Cascata, classificação. Por que cálculo cascata, classificação? A gente precisa, na nossa tabela, que seja retornado, que seja buscado, então, qual o tipo de movimento que ele fez e retorne aqui somente os tipos de movimentação que são daquele tipo ali, tá bom? Eu vou colocar aqui já em ordem, para ficar bonitinho. É necessário que esteja em ordem aqui de movimento e de classificação. Eu vou fazer de duas formas diferentes. Eu vou fazer a primeira forma agora, buscando com uma forma padrão, uma forma que você vai ter em qualquer Excel, e a outra, que é a forma que a gente vai fazer com matrizes dinâmicas, tá bom? Então, primeira coisa eu vou fazer aqui, vou chamar de seleção, que é o que foi selecionado, qual é a célula que foi selecionada naquele momento. Como é que eu sei qual é a célula que foi selecionada? Para isso, você vai usar a função igual cell. Eu vou fazer em partes essa função, tá? Igual cell. E aqui eu vou selecionar endereço. Essa fórmula aqui, ela permite que a gente retorne, então, o endereço de uma célula. Qual é o endereço da célula que está sendo alterada naquele momento? Eu vou apertar aqui. Veja, ele retornou B10, porque foi a última célula que foi, então, alterada. Caso eu dê um F2 e Enter aqui, você vai ver que ele vai mudar para G10. Por quê? Foi a última célula alterada aqui. E se eu for aqui em fluxo de caixa e alterar aqui para entrada? Olha, C12, veja lá. Fluxo de caixa, C12. Perfeito? Então aqui ele está retornando exatamente a parte onde a gente precisa. O nome da planilha que ele está alterando naquele momento ali, o nome da célula que ele está alterando naquele momento. Perfeito? Perfeito. Bom, voltando aqui então, eu vou apertar aqui, e aqui nós vamos colocar um indireto para a gente retornar essa informação diretamente no nosso Excel. Perfeito? Para isso você vai fazer aqui então, a gente pode fazer de várias formas, tá? Mas pode fazer desse jeito que eu vou fazer agora. Indireto, abre parênteses e fecha parênteses ao final, tá? Vai dar um Enter. Por que ele deu esse erro? Porque eu acabei de alterar essa mesma célula, então ele deu uma referência circular, porque ele está se referindo a ela mesma. Se eu selecionar uma outra célula e dar um Enter, veja o que ele retorna. Retorna exatamente aquele valor que eu acabei de alterar. Se eu vim agora e mudar aqui, você vê que ele mudou para saída. Perfeito? Então é isso que a gente precisava. A gente precisava mesmo que ele retornasse a informação da célula que foi alterada. Perfeito? A gente precisa saber, então, quando ele alterar essa coluna aqui, para que a gente possa, então, retornar as informações daquela coluna, né? Perfeito? Então, a gente já sabe que o cara foi lá e alterou para saída, ok? E agora a gente vai fazer, então, o retorno da informação que a gente precisa. Vamos retornar essa informação, ok? Vamos fazer aqui. E aqui nós vamos chamar de filtro. Eu vou pegar só, fazer para ficar bonitinho lá, pincel de formatação. Eu vou selecionar esse aqui, só para ele ficar bonitinho aqui, e vou marcar exibir linha de grade, tá? Vai ficar mais legal assim, dessa forma. Perfeito. Agora a gente vai fazer então a parte do filtro, que é para retornar a informação, tá? Essa parte do filtro eu vou usar aqui apenas para a gente fazer os cálculos e testar. Por quê? Essa parte do filtro ela vai ficar diretamente em dados, aqui, vai ficar em fórmulas, gerenciador de nomes, tá? Eu vou fazer de duas formas diferentes. A primeira forma que eu vou fazer aqui vai ser utilizando os recursos que você tem em qualquer Excel. E depois a gente faz como você faria isso com matrizes dinâmicas, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, retornando a informação diretamente aqui do filtro. Pense só uma coisa. A gente está se referindo a essa lista aqui e a gente conseguiria deslocar e pegar somente o intervalo que a gente precisa. Por exemplo, eu quero pegar somente esse intervalo aqui, onde eu começo, por exemplo, daqui e vai até aqui, contando quantas entradas eu tenho. Então, a minha ideia é pegar e começar a deslocar, né, fazer uso da função desloque e pegando somente os intervalos que eu preciso de acordo com a movimentação, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Então, você vai fazer assim, agora presta atenção, essa fórmula é um pouco mais complexa. Igual desloque, abre parênteses, e aqui ele está perguntando o que você quer retornar.
Então eu vou vir aqui em classificação, vou cravar essa, já pegou essa célula ali, né? Que ele está se referindo àquela célula ali, mas eu vou colocar aqui, ó, direto, vai ficar C9, F4, opa, deixa eu pegar ali direitinho, cliquei aqui, C9, para ficar claro para você, C9, F4, tá? E agora eu estou perguntando quantas linhas eu quero deslocar, tá? Ele está perguntando aqui quantas linhas eu quero deslocar, ponto e vírgula, e é aqui que a gente vai pegar, então, dizer onde é que ele começa a nossa lista, onde é que ele vai começar a entrada, onde é que ele começa a saída. Então a gente vai fazer assim, corresp, abre parênteses, o valor procurado. Digamos, agora está como 0 porque eu estou editando aqui, né? Mas digamos que estivesse como entrada, então ele procuraria a linha da entrada. Vou dar um F4 aqui, e agora ele está perguntando aonde eu estou procurando a entrada. Eu estou procurando aqui, perfeito? Agora sim. Ponto e vírgula para ele voltar para lá, tá? Aqui vou apagar a parte que ele colocou a mais que não é. E o tipo de correspondência é exata, porque eu estou me referindo que eu quero uma procura exata ali. Fecha parênteses, tá bom? Então aqui nós estamos nos referindo então em configurações C9, aquela coluna que eu quero que ele desloque, e aqui eu estou dizendo aonde ele vai começar a deslocar. Ele vai deslocar aonde, iniciando? Então ele vai procurar lá, por exemplo, se tivesse saída, ele vai procurar entrada, 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 saída, opa. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Ele vai deslocar 4 células para baixo, 4 linhas para baixo. É isso que ele está fazendo aqui. Se você tem pouca intimidade ainda com a função desloque, nós temos uma super aula sobre a função desloque, tá? E assim também como sobre a função corresp, tá bom? Então você pode procurar ali também no guia do Excel, você vai ter com certeza uma super aula. Essa do desloque, então, inclusive, é bem legal, bem profunda, tá bom? E no nosso curso também. Agora vamos lá. Colunas, eu não vou deslocar nenhuma, então eu vou deixar em branco, sempre olhando aqui embaixo, tá? O que você está fazendo. E a altura é a quantidade de linhas que eu quero. No momento ele está com uma linha sempre. Então, eu vou querer dizer para ele assim, quantos itens a entrada tem, ou quantos itens a saída tem, de acordo com a seleção. Para isso eu vou fazer o seguinte, conte.c, abre parênteses, e aí ele está perguntando 2 parâmetros, o intervalo, onde eu estou procurando, e qual é o critério. Então, o intervalo é esse aqui, correto? Ponto e vírgula, e o critério vai ser exatamente esse daqui, ó. Esse daqui, tá? E o critério é exatamente esse. Então, eu vou travar, lembrando de travar, tá? Verifique se está tudo travado certinho, perfeito? E agora a gente já pode fechar o parênteses. Fechar parênteses aqui para o conte C, e você pode fechar também o último parênteses, que é o do desloque, tá bom? Perceba ali, fechou e deu uma piscadinha ali. Vou dar um Enter, tá? Ele vai dizer que não consegue achar porque você está dando referência circular. Mas veja o que acontece quando eu mudo aqui. Ele trouxe apenas aqueles títulos que são da seleção, porque ele está vindo aqui e procurando, né, por entrada e está retornando essas informações. Então ele procura qual é a primeira posição e depois ele desloca contando a quantidade de itens que nós temos ali que a gente fez com o conte C, perfeito? Quando eu mudo agora para saída, perceba que ele já fez também. O legal disso é que, independente da célula que eu estiver, ele vai fazer isso, tá bom? Ele vai retornar essa informação. Ok? Então agora já está pronto, nós podemos copiar esse filtro, vou copiar ele aqui, e agora você vai vir em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, Novo, e aqui você vai escrever em cima, Classificações. E aqui embaixo você vai colocar então refere-se a, vai colar essa informação diretamente aqui embaixo. Tá bom? Exatamente a mesma fórmula e vai dar um OK. Pronto. Agora, aqui em fluxo de caixa, você vai vir em dados, validação de dados, lista, igual, classificações. E ele vai, então, retornar essa informação a partir da fórmula. Vou dar um OK. E pronto. Venda à vista, venda a prazo, juros, que é o que está em entrada. Se eu mudar para saída, ele vai retornar, então, juros, fornecedor, servidor, comissão, etc., de acordo com a lista que foi selecionada, com o item que foi selecionado ali. Perfeito? Então, ele já retorna essa informação ali diretamente. Tá bom? Aqui, o que a gente pode fazer até para melhorar isso também é que ele sempre pega a informação retornando
sempre daquela linha, tá? Por exemplo, porque se eu editar aqui, por exemplo, a nossa classificação já vai ficar sem aparecer. E eu teria que vir aqui em movimento e alterar, tá bom? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Para que a pessoa estiver trabalhando nessa linha, ela sempre vai pegar a informação que eu tenho aqui. Aqui em cálculos, nós podemos fazer o seguinte para melhorar essa informação, tá? Para que ele pegue sempre aquela linha que eu estou trabalhando naquele momento. Aqui onde a gente está em indireto, aqui ó, a seleção do que foi selecionado, ele está retornando nesse momento qual é o endereço completo da célula, certo? Ele está retornando e está pegando aqueles dados indiretamente. A gente pode pegar, por exemplo, o número da linha dele. Então eu vou botar um lim, abre parênteses, e vou fechar ele aqui. Ele vai retornar o número da linha que eu estou naquele momento. Por exemplo, B10. Perfeito? Então, como é que eu faço agora para montar e pegar sempre os dados que estão na coluna C dessa planilha aqui? Como é que eu faço para pegar essa informação aqui? Eu já tenho o número da linha, perfeito? Então a gente consegue fazer com que ele retorne essa informação. Como é que eu faria isso? Eu vou fazer um igual fluxo de caixa, por exemplo, selecionando diretamente aqui, certo? Por exemplo, em C12. Dá um Enter aqui. Então ele retornou aqui fluxo de caixa C12. Eu vou copiar essa informação daqui, só essa parte ali, e aqui na frente eu vou concatenar essa informação. Então aqui eu consigo fazer o seguinte, copiei essa informação, colei, né? Vou botar aspas duplas e comercial e aspas duplas no começo também, vou dar um Enter. Então ele vai puxar essa informação aqui pra gente. Opa, faltou aspas duplas aqui, vou dar um OK. Então ele retornou desse jeito aqui, fluxo de caixa C10. Ele ficou muito parecido ou igual com aqui que nós estamos trabalhando com C12, perfeito? Então o que basta a gente fazer agora é usar um indireto aqui, mais uma vez, porque ele vai retornar a informação que eu tenho naquela célula ali. Se eu vim agora e mudar aqui, ó, entrada, automaticamente ele vai pegar a entrada. E se eu vim aqui e mudar, por exemplo, e aqui ele já está funcionando. E se eu mudar aqui em detalhamento, botar qualquer outra coisa, você vai ver que ele está ainda pegando a entrada, porque ele está se referindo àquela linha ali, perfeito? E agora ele ainda continua, claro, trazendo as informações. Então agora, independente do que eu mudar aqui, se eu mudar, por exemplo, a data, ele vai continuar trazendo a informação da classificação do movimento que eu tenho ali, perfeito? Então a gente otimizou essa parte agora que nós temos aqui da movimentação, perfeito? Bom, então tá ótimo, perfeito. Uma outra forma de você fazer isso é também com o filtro, com a função filtro, tá? Eu acho que eu não vou me alongar muito agora, porque já estamos com mais de 25 minutos, né? E a gente fez essa parte da classificação em cascata, tá? Mas no próximo vídeo, onde eu vou trabalhar com o dashboard, daí eu vou mostrar como fazer isso. Essa é a principal parte que nós tínhamos que fazer aqui do fluxo de caixa. Ele demora um pouco mais, porque nós temos que ensinar exatamente o que nós estamos trabalhando aqui, tá? E aqui a gente pode, então, prosseguir com a criação do nosso fluxo de caixa, ok? O detalhamento é onde a pessoa vai escrever livremente, por exemplo, o número da nota fiscal, alguma informação do fornecedor, tá? E aqui nesse valor, você vai colocar os valores, perfeito? Então, nesse valor aí, você simplesmente vai colocar o valor, tá bom? Você pode apertar Ctrl Shift moeda ou Ctrl Shift 4 e ele vai botar no formato de valor, tá bom? Esse valor pode ser negativo ou positivo, de acordo com o tipo de movimentação que foi feita, tá? Então, por exemplo, se for uma entrada, ele vai ser uma entrada de valor, e se for uma saída, ele vai ser uma saída de valor, perfeito? Então, a gente tem que colocar isso na fórmula também. Aqui em cima eu vou colocar o saldo inicial, aqui eu vou botar entradas, o total de entradas, total de saídas e o total do saldo final, tá bom? Saldo final. Perfeito? Então a gente tem essas informações aqui no nosso quadrinho. O nosso saldo inicial vai ser o saldo em janeiro, tá? Esse cálculo que a gente está fazendo aqui, essa planilha que nós estamos criando, é para valores. A gente está fazendo para uma planilha anual, tá bom? Então vamos dizer que ela vai trabalhando em janeiro. E daí quando você entrar no mês do ano que vem, você coloca o saldo, né? Você transpõe o saldo final de 2021, coloca ali, no saldo inicial de 2022. Perfeito? Aqui no saldo, então, a gente vai fazer simplesmente uma fórmula verificando se é uma entrada ou se é uma saída essa informação, tá bom? Então, a primeira coisa, nós vamos colocar igual
Na primeira célula, nós vamos colocar o saldo inicial, claro, nós temos que colocar ele, mais C, e nós vamos fazer a fórmula C. Abre parênteses. Se for uma entrada, né, se F12, e aqui nós vamos travar somente a coluna, nem precisaria travar, porque a gente só vai arrastar para baixo, igual a entrada, aspas duplas, então eu vou somar com o valor que nós temos aqui, que é 2.604, perfeito? Se não, nós vamos diminuir, então nós vamos colocar um menos e vamos selecionar o valor aqui. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então ficou 3.104, porque é uma entrada. Caso fosse uma saída, Alt Enter para baixo, ele vai ficar então negativo, tá? Vai ficar 500 menos 2.604, vai ficar aqui negativo então, perfeito? Perceba que ele já ficou vermelho ali automaticamente. Por que ele ficou vermelho, né? Por causa do formato que eu coloquei, Ctrl Shift 4, que é o Ctrl Shift cifrão, tá bom? Se você der um Ctrl 1 aqui e for em número, você vai ver que ele colocou esse formato de moeda aqui, tá bom? Esse formato aqui. Perfeito? Bom, o que então vamos fazer agora o nosso cálculo? Aqui para as demais linhas, onde nós vamos somar o saldo da linha anterior com o movimento, com o valor do movimento. Igual esse valor, mais C, abre parênteses, esse valor que o movimento for igual a entrada, então esse valor aqui. Se não, menos esse valor aqui. Perfeito? Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Perceba que ele já fez, então, a movimentação. Se eu tivesse aqui uma saída, vou copiar essa linha de cima aqui para colar. Saída, e aqui R$200, ele vai pegar, então vai reduzir esse valor aqui. Perfeito? Vou selecionar de novo, Ctrl Shift 4, ele vai ficar desse jeito aqui. Perfeito? Automaticamente. Vou copiar essa linha e vou copiar essa linha aqui. Então, os nossos dados já estão prontos para a gente formatar ele como uma tabela. Eu vou selecionar essas linhas aqui e vou pressionar Alt T, TA, tá bom? Ou eu posso vir aqui inserir tabela, minhas tabelas, tá? Então ele já ficou em formato de tabela, que é o que a gente precisava, o que a gente queria, tá? Porque agora, para eu inserir uma nova linha, eu vou dar um Tab no final e automaticamente ele já vai puxar a fórmula e também já vai puxar os detalhes, a classificação e o movimento, tá? Então isso aqui, para cada linha, ele já vai incluindo elas. Perceba aqui que não tem, mas aqui tem. Então, cada vez que eu colocar uma informação agora, automaticamente ele já vai preencher com as nossas listas de validação e também com as nossas fórmulas, tá bom? E para a gente excluir uma linha, você vai vir selecionar tudo, dá um Ctrl, dá um Shift Tab, Shift espaço, Ctrl menos, Shift espaço, Ctrl menos. Ele vai fazer isso auto para você, automático. Design de tabela. Eu vou vir aqui, vou mudar esse formato de tabela para esse formato aqui, que é o que a gente está usando no momento, tá? Vou marcar ele aqui, tá? E aqui você pode também dar uma melhoradinha, colocar ele do formato que você quiser, tá? Vou botar ele assim para você, tá? E ele já vai ficar certinho ajustado, tá bom? As cores aqui você também pode dar uma melhorada, pode dar em fonte ali. Pode mudar para a cor que você quiser, por exemplo, essa cor aqui, vou dar um OK. Ele vai pegar essa cor para você, tá? Todas as movimentações vão ficar da cor que você quiser ali. E ele também, toda vez que ele incluir, ele vai seguir, então, esse padrão que você está fazendo ali, tá? Então, ele já vai colocando todas na mesma linha, no mesmo padrão. Ctrl menos. Isso aqui está dando porque ele está dando uma inconsistência de fórmula, porque uma fórmula de baixo, é óbvio, é diferente da de cima. Então, você pode vir aqui e ignorar erro, tá? Eu vou sumir essa informação ali. Perfeito? Para que ele fique no mesmo formato e a mesma cor aqui, você vai vir aqui em cor e vai mudar ele aqui também para ficar igual. Agora em exibir, você vai clicar em linhas de grade e vai mudar ele aqui e vai ficar nesse formato aqui. Perfeito? Tá bom. E você também pode colocar uma formatação condicional para que cada vez que ele tem uma movimentação aqui de valores negativos, ele fique então vermelhinho, tá bom? Como é que a gente faz isso? Você pode vir aqui, primeiro eu vou pegar qual é o formato que eu quero, Ctrl 1, número, tá vendo que ele fica assim vermelhinho, né? Quando for vermelho, quando for negativo. Eu vou copiar essa parte da formatação, perceba, copiando essa parte da formatação, eu vou selecionar aqui e vou vir em dados, aliás, página inicial, formatação condicional e nova regra, tá? Nova regra. Aqui nessa nova regra, nós temos que verificar se é uma entrada ou uma saída. Se for uma saída, eu quero que ele fique vermelho.
Então, para isso, eu vou fazer uma fórmula. Vou clicar aqui, uma fórmula. Igual, vou marcar essa coluna aqui, tá? Vou marcar essa coluna aqui e vou desmarcar a linha. Vou deixar somente a coluna. Ele está apontando para C12 e está verificando se C12 é igual a saída, tá bom? Então, se for igual a saída, C12, C13, então ele vai ficar dinâmico isso. Eu vou mudar a formatação. Vou clicar em formatar e aqui em número personalizado eu vou colar aquela formatação que a gente pegou, o vermelho e tudo mais. Vou dar um OK e um OK de novo. E perceba que agora a nossa movimentação, quando é uma saída, ele fica, então, vermelho, tá bom? E se for uma entrada, ele não vai ficar 500, tá? Então ficou assim. E quando é uma saída, ele já vai ficar, então, como negativo vermelhinho, tá bom? Perfeito? Então tá bom. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou copiar e colar direto, para ficar claro, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Copiei aqui, botão direito, colar valores, tá? Então agora ele já pegou e já colou aqui as nossas informações que eu tinha aqui no meu fluxo de caixa que eu tenho. Ele veja que ele é incremental para todo o ano, tá? Para todo o ano. Aqui você vai selecionar também, dados exibir, congelar painéis, para que a gente faça com que a primeira linha fique congelada, ou seja, fique travada, tá bom? Então você vai clicar em congelar painéis, tá bom? Perfeito? Esses dadinhos ficam assim por conta daquela questão que a gente fez a fórmula. Você pode também já aproveitar e selecionar aqui, mudar para ignorar erro, só para não ficar aparecendo marquinha, tá bom? Então fica desse jeito aí, que você está vendo. E agora, quando você estiver aqui, você dá um tab e ele vai inserir uma nova linha ali para você, ok? Em entradas, a gente vai fazer uma soma, então, se são entradas, tá bom? A gente pode fazer com filtro ou pode fazer com soma Cs, tá bom? Eu vou fazer tudo com as funções normais que você tem padrão, porque já está passando essa aula está ficando muito grande, mas você poderia facilmente fazer isso com a função filtro também, tá? Ia ficar muito bom também com a função filtro, tá bom? Então, mas eu vou fazer com soma C mesmo, que a gente só precisa somar aqui quando for entrada. Igual soma C, abre parênteses, o intervalo que ele está se referindo aqui é o intervalo de critérios. Por exemplo, eu preciso ver se é uma entrada e depois eu preciso saber qual é o critério e depois a entrada, depois o intervalo de soma. No intervalo, então, vou selecionar aqui o movimento todo. O movimento já pegou, ótimo. Em critérios, eu vou colocar, então, que o critério é que seja uma entrada, abre aspas duplas e fecha. E o intervalo de soma, ponto e vírgula, você vai selecionar, então, o teu valor. Fecha parênteses e dá um Enter. Perceba que ele está escrito como tabela 2. Não é muito legal. Eu vou mudar aqui em design de tabela o nome que eu quero. T, eu sempre gosto de colocar T para saber que é uma tabela, tá? Porque depois no gerenciador de nomes vai ser identificado mais fácil. E aqui eu vou colocar como fluxo caixa. Vou dar um Enter e pronto. Agora está se referindo ao fluxo de caixa. Quando eu olhar aqui, eu percebo que ele já mudou para fluxo caixa e eu estou entendendo melhor agora o que é. Então, pegando a coluna movimento e da coluna valor. Perfeito? Agora eu vou pegar, e é legal porque cada vez que você inserir uma nova linha, automaticamente isso aqui também já vai ser incrementado, tá? Sem necessidade de eu pegar, então, fazer uma fórmula que arraste até o final. Aqui em saídas você vai fazer igual, soma C, a mesma coisa do outro, né? Soma C, abre parênteses, o intervalo de critérios que eu estou querendo verificar, Ctrl Shift seta para baixo, tá? Ponto e vírgula, qual é o critério? Então, que seja saída, aspas duplas, saída, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, qual é o intervalo de soma? Selecionei aqui, Ctrl Shift seta para baixo, fecha parênteses e dá um Enter. Então, ele está dizendo agora que nós temos 46.860 de entrada e 42.435 de saídas, dando então o nosso saldo igual soma, onde a gente vai somar esses valores todos, soma esses dois, menos o valor de saídas, correto? Vai dar um Enter, então, e vai dar 4.925, tá? Exatamente o saldo que nós temos na última linha, tá bom? Perfeito? Então já está aqui para você, tá bom? Vou dar um Ctrl 1 e eu vou mudar a fonte dele para que fique com a mesma cor que a gente tem nos demais, tá bom? Vou botar essa cor aqui. E aqui em borda, eu vou colocar uma borda também, tá? Vou colocar essa borda aqui e vou dar um OK. Então tá aqui o nosso quadrinho do saldo e também as nossas movimentações, o nosso fluxo de caixa. Perfeito?
Bom, o que a gente falta fazer aqui é a movimentação. A gente vai fazer um botãozinho de movimentação e também o dashboard, tá? Essa questão da cascata eu fiz de um jeito, mas também tem fluxo, dá para fazer com função filtro também, tá? Mas com a função filtro, você só vai conseguir usar se for no Office 365. Como eu estou querendo fazer aqui, usando as funções que são mais normais para todos, então eu até abandonei a ideia de fazer com uma função filtro, pelo menos por enquanto. Talvez, se vocês gostarem desse vídeo, podem pedir ali nos comentários, que daí eu posso fazer também com o Office 365, com funções do Office 365. Tá bom? Eu vou só fazer aqui mais uma planilha, o que eu vou chamar de dashboard, é onde a gente vai fazer o dashboard do nosso fluxo de caixa, para a gente analisar e acompanhar os resultados do nosso fluxo de caixa. Tá? Esse vídeo novo do dashboard vai sair na terça-feira, tá? Então se inscreva no canal e daí você vai receber também uma notificação, tá bom? Eu vou copiar esse carinha aqui e vou colar aqui em cima, apenas para a última parte que nós vamos fazer nesse vídeo aqui hoje, tá? Para deixar somente o dashboard para a próxima página, para a próxima aula, tá? Então a gente vai inserir aqui um botão, e nesse botão que nós vamos inserir, nós vamos fazer então a movimentação entre fluxo de caixa, dashboard ou configurações, para ficar melhor para o nosso cliente, para ele não ter que ficar clicando aqui embaixo, fica mais profissional, tá bom? Ok, então agora a gente vai criar os botões, vou clicar em inserir, formas, e vou selecionar essa função de retângulo, tá? Então eu vou fazer 3 pequenos retângulos aqui, onde a gente vai colocar então, se é caixa, dashboard ou configuração. Eu vou usar a palavra maior, que é o dashboard, para que a gente possa, a partir dele, a gente ajusta o tamanho aqui do nosso botão, tá bom? Então fiz assim. Aqui em página inicial eu vou clicar nesses 2 botões, um de centralizar e um de centralizar aqui na horizontal e na vertical, tá? Vai ficar desse formato para você, tá bom? Então botão direito, formatar forma, e aqui a gente vai mudar as cores dele, tanto de preenchimento quanto também em alguns efeitos. Aqui de preenchimento você vai utilizar esse formato aqui, tá? Vou usar esse formato aqui, tá? E aqui no texto eu vou mudar ele para preto, tá bom? Vai ficar desse jeito aqui. Ainda a gente pode dar uma carinha mais de botão para ele. Você pode vir aqui e mudar ele aqui em cima. Você pode colocar sem linha, por exemplo, sem linha, e aqui nesse efeito você consegue colocar a sombra e mudar para esse formato de sombra aqui, que fica legalzinho, fica no formato então que fica melhor para aparecer como um botão para você dentro do teu Excel, tá bom? Agora nós podemos dar mais uma melhoradinha nele agora. Nós temos o dashboard, nós precisamos do caixa e da configuração, tá bom? Esse primeiro botão eu vou chamar ele como caixa. Eu vou selecionar ele e vou dar um botão direito nele aqui, ou aparecer direto aqui. Em propriedades você vai colocar como não mover ou dimensionar com células, tá? Para que a gente não precise, quando mudar numa altura de linha ou num tamanho de coluna, ele pegar e se redimensionar, tá? Então eu vou marcar não mover ou dimensionar. Vou dar um OK, pronto. Ctrl Shift seta para o lado, ele vai arrastar na mesma linha para você. Perceba que ele criou mais um objeto. Sem soltar, Ctrl Shift seta para o lado, ele vai então criar mais um aqui ainda. Então ele criou 3 botões. Caixa, dashboard, vai ser caixa, dashboard e configuração. O configuração fica por último e não em ordem alfabética, porque ele é pouco utilizado, perfeito? Uma vez que você configurou, você não vai precisar ficar mexendo naquela lista o tempo todo, tá bom? Então aqui config, ponto, dashboard, e ali o caixa. Como eu estou trabalhando aqui, essa é a planilha caixa, então eu posso vir aqui e mudar ela para um outro formato de cor. Você pode vir aqui também em preenchimento e mudar ele direto aqui, tá? Então vamos dizer que eu vou usar essa cor aqui, e agora eu vou mudar um branco aqui, por exemplo, um cinzinho aqui, alguma coisa assim, nesse formato aqui, para o nosso texto, tá? Então ele ficou desse jeito aqui, caixa, que é o que estou selecionado, dashboard e configuração. Eu vou replicar isso para as demais planilhas, tá? Para as demais 3 planilhas ali. Então para isso primeiro eu vou vir aqui, botão direito, link. Esse aqui eu vou me referir então ao caixa, a célula B12, tá? Nesse documento, fluxo de caixa. E aqui em cima eu vou dizer que eu estou me referindo à célula B12.
Então, quando eu clicar nele, ele vai direto para a célula B12, tá bom? Pronto, B12, tá bom? Aqui no dashboard, eu não tenho ele ainda, tá? Mas eu vou colocar aqui então, botão direito, link, e aqui dashboard, eu vou colocar mais ou menos uma célula que eu sei que vai ficar meio oculta ali, tá? Por exemplo, uma D15, tá bom? D15. Em dashboard, eu quero que ele não apareça. Quando ele clique no dashboard, ele não apareça, não selecione nenhuma célula, mais ou menos. Ele tem que selecionar, né? Então, ficar por trás do gráfico. D15, tá bom? Então, D15. E aqui em configurações, eu quero, por exemplo, que ele entre aqui na primeira célula que nós temos aqui, em B10, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, botão direito, configurações, link, configurações, e aqui eu vou botar B10, tá bom? Vou dar um OK. E pronto, já está funcionando. Perfeito? E também o dashboard também já está funcionando. Agora o que eu preciso é copiar esses dados, esses botões e colocar nos outros. Para isso você vai vir com o botão direito, clica sobre o primeiro, não ESC, e seleciona também com o botão direito apertando Shift nos outros dois. Ele vai ficar desse jeito para você, tá bom? Ctrl C, e agora em dashboard eu vou colar eles aqui, clica nessa célula e dá uma ajustadinha aqui, ok? A mesma coisa para configurações. Você vai vir aqui, vai colocar um pouquinho abaixo e vai colar. E aqui você faz com a seta para o lado para ajustar eles. Perfeito? Então ficou desse jeito. Agora, perceba que aqui eu estou com ele escuro, né? O caixa está escuro em todos. Eu quero que ele fique escuro aqui, por exemplo, em configurações e aqui em dashboard. Como é que eu mudo as cores? Você dá um botão direito sobre ele, tá? Clica em pincel de formatação, clica sobre ele e aqui também clica com o botão direito. Porque se você clicar com o botão esquerdo, ele vai ir no link, tá? Então, botão direito. Pronto. Mesma coisa, botão direito, ESC, pincel de formatação, botão direito. Pronto. Então, agora ficou selecionado assim, como quando eu estiver selecionando a configuração, vai ficar nesse botão ali. Dashboard é a mesma coisa. Eu vou vir aqui em caixa, botão direito, pincel de formatação, botão direito sobre dashboard. E agora, configuração, botão direito, pincel de formatação esquerdo, e aqui em caixa eu vou clicar com o botão direito novamente. Opa, desmarcou. Pronto, deu certinho. Tá bom? Então agora quando eu clicar aqui, caixa, dashboard, configuração. Tá bom? Tudo certinho funcionando para você. Tá bom? A gente pode até dar uma melhorada aqui, ó. Botar um pouquinho mais para baixo para ele ficar encaixado. Tá bom? Pronto. Tá? Dá uma trabalhadinha ali para ele ficar como se estivesse mexendo, mudando a tela. Tá bom? Bom, então a gente fez nessa videoaula, nós trabalhamos a criação do fluxo de caixa, a criação das configurações. Você aprendeu também como fazer uma validação em cascata, né? Onde você vai mudar aqui e automaticamente ele vai puxar então a lista de classificação, tá bom? Perfeito? Perceba como ele já muda também os cálculos se eu mudo para saída, né? Mudo para entrada, ele também muda ali automaticamente todos os nossos cálculos. E você aprendeu muito sobre o uso de tabelas e hiperlinks. Perfeito? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais essa videoaula, como eu disse lá no começo. Então, essa videoaula tem uma segunda parte, essa segunda parte vai sair no próximo vídeo, onde nós faremos a parte do dashboard. Então não perca, vai ser uma aula incrível, onde você vai aprender diversas técnicas e vai ter então uma planilha pronta, também profissional, para trabalhar com fluxo de caixa na sua empresa, tá bom? E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso curso Domínio Excel, onde você vai aprender curso Excel básico, avançado e lógica de programação e VBA. São mais de 40 horas de videoaula por um preço incrível, você não vai acreditar no preço. Clica aqui embaixo em 10 vezes sem juros e com acesso vitalício e com bônus. Então vale muito a pena para você, não tenha dúvida, tá bom? Bom, então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.